No dia em que João completou 25 anos, seu pai, um homem rígido e devoto católico de uma família tradicional de Porto, descobriu uma mensagem no celular do filho revelando seu relacionamento com outro homem, e sem hesitar, expulsou-o de casa aos gritos, trancando a porta para sempre. Mas o que ninguém esperava era que, anos depois, João retornaria não como vítima, mas como o dono da herança familiar que ele mesmo reconstruiu do zero, forçando sua família a confrontar o preço de seu preconceito. A chuva caía forte naquela noite em Porto, e João sentiu o mundo desabar quando ouviu as palavras do pai ecoarem pela sala: "Você não é mais meu filho." João havia crescido em uma casa onde as tradições eram lei. Seu pai, Manuel, era um comerciante bem-sucedido que gerenciava uma rede de lojas de vinhos na região do Douro, e sua mãe, Maria, uma dona de casa devota que frequentava a igreja todos os dias. Eles tinham 3 filhos: João, o caçula, sua irmã mais velha Ana, casada e com filhos, e o irmão do meio, Pedro, que seguia os passos do pai nos negócios. Desde pequeno, João sentia que era diferente. Ele admirava os meninos da escola de uma forma que não entendia, mas aprendeu cedo a esconder esses sentimentos. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis como o casamento gay aprovado em 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias como a dele, onde a imagem pública era tudo. Na Universidade em Lisboa, onde estudava administração, João finalmente encontrou liberdade. Foi lá que conheceu Miguel, um professor assistente de literatura, 8 anos mais velho, com um carisma que iluminava as salas de aula. Miguel era abertamente gay, vindo de uma família liberal de Lisboa, e sua confiança inspirou João a explorar sua identidade. Eles começaram como amigos, compartilhando cafés e discussões sobre livros, mas logo o afeto se transformou em algo mais profundo. João se sentia vivo pela primeira vez, mas o medo de revelar isso à família o consumia. Ele mentia sobre fins de semana passados com amigos e evitava visitas prolongadas para casa. A descoberta veio por acidente. Manuel, desconfiado das ausências frequentes do filho, pegou o celular deixado na mesa durante o jantar de aniversário. Uma mensagem de Miguel: "Mal posso esperar para te ver amanhã, amor", selou o destino. O pai explodiu em fúria, chamando João de pecador, de decepção. Maria chorava em silêncio, enquanto Ana e Pedro observavam chocados. "Isso é contra Deus e contra nós", gritou Manuel. João tentou explicar, suplicar por compreensão, mas foi arrastado para fora da casa sob a chuva torrencial. Ele ficou na rua por horas, molhado e tremendo, antes de ligar para Miguel, que o buscou de carro no meio da noite. Nos dias seguintes, o silêncio da família foi ensurdecedor. João tentou ligar, mandar mensagens, mas foi bloqueado em todos os canais. Ana, a irmã que sempre o protegia, enviou uma única mensagem: "Papai disse que você está morto para nós." "Sinto muito." Pedro, ambicioso e leal ao pai, nem se manifestou. João se mudou para o apartamento de Miguel em Lisboa, mas o trauma o consumia. Ele questionava se valia a pena lutar por uma identidade que custava tanto. Miguel o apoiava, dizendo que o amor verdadeiro exigia coragem, mas João sentia um vazio. Ele perdeu o emprego na loja familiar e precisou recomeçar do zero, trabalhando como garçom enquanto terminava a faculdade. A pressão social não parava na família. Amigos de infância viraram as costas, e no trabalho, sussurros sobre sua orientação circulavam. João se isolava, lutando contra a depressão. Miguel sugeria terapia, mas João resistia, achando que precisava provar sua força sozinho. Uma noite, após uma briga feia com Miguel sobre o futuro, João confessou: "E se eu estiver errado? E se eu puder mudar?" Miguel, magoado, respondeu que o amor não era uma escolha, mas uma essência. Essa conversa marcou o início de uma jornada interna para João, onde ele começou a questionar não só sua sexualidade, mas o sistema que o oprimia. Enquanto isso, na família, o vácuo deixado por João se transformava em culpa reprimida. Maria rezava em segredo pelo filho, mas Manuel proibia qualquer menção a ele. Pedro assumia mais responsabilidades nos negócios, mas notava falhas que João, com sua mente afiada, teria evitado. Ana, dividida entre lealdade e amor fraterno, começava a duvidar das crenças familiares. O conflito interno crescia, mas ninguém ousava confrontá-lo. João, em Lisboa, começava a planejar sua vingança não com ódio, mas com sucesso. Ele usaria sua formação para construir algo maior que a herança familiar, forçando-os a reconhecerem o erro. Os meses se transformavam em anos. João se formou com honras e, com a ajuda de Miguel, abriu uma pequena consultoria em vinhos sustentáveis, explorando o mercado emergente de produtos ecológicos. Seu conhecimento do Douro, aprendido com o pai, o diferenciava. Miguel, promovido a professor titular, o apoiava financeiramente no início. Mas o relacionamento deles enfrentava testes: ciúmes de João por amigos de Miguel, discussões sobre casamento, legal em Portugal, mas um sonho distante para João.
Uma vez, após uma festa onde viram casais gays felizes, João chorou: "Eu quero isso, mas minha família me roubou a chance de ser normal." Miguel o abraçou, prometendo que eles construiriam sua própria normalidade. A tensão aumentava quando João descobria que a família enfrentava problemas financeiros. Manuel, orgulhoso, recusava modernizar os negócios, perdendo mercado para concorrentes inovadores como o de João. Pedro, casado agora, pressionava o pai por mudanças, mas Manuel via isso como traição. Ana, visitando Lisboa em segredo, encontrou João por acaso em um café. Eles conversaram por horas, ela pedindo perdão, ele resistindo ao perdão fácil. "Vocês me apagaram", disse ele. Ana revelou que Maria estava doente, mas Manuel proibia contato. João sentiu o primeiro vislumbre de empatia, mas o rancor prevalecia. Ele decidiu acelerar seu plano, expandir sua empresa para competir diretamente com a familiar. João observava de longe o declínio da família. Sua consultoria crescia, atraindo clientes que antes eram fiéis a Manuel. Ele contratava jovens talentosos, muitos da comunidade LGBT, criando um ambiente inclusivo que contrastava com o conservadorismo do pai. Miguel o advertia: "Vingança não cura feridas." Mas João via isso como justiça. Em uma conferência de vinhos em Lisboa, ele encontrou Pedro pela primeira vez desde a expulsão. Pedro, surpreso, tentou ignorá-lo, mas João o confrontou: "Você herdou tudo, mas não o talento." Pedro, defensivo, rebateu que João havia escolhido seu caminho. A discussão escalou, revelando invejas antigas. Pedro sempre se sentiu ofuscado pelo irmão mais inteligente. De volta à casa, Pedro contou ao pai sobre o encontro, exagerando o sucesso de João para provocar. Manuel, enfraquecido pela idade, sentiu raiva misturada a orgulho reprimido. "Ele é um estranho agora", murmurou. Maria, acamada com problemas cardíacos, ouvia em silêncio e sonhava em reconciliar a família. Ana, mediadora, sugeria contatar João, mas Manuel ameaçava deserdá-la também. Os conflitos internos se aprofundavam. Pedro questionava sua própria sexualidade em momentos de dúvida, lembrando olhares para colegas na juventude, mas reprimia para manter o status. João e Miguel enfrentavam sua própria crise. Miguel queria adotar uma criança, aproveitando as leis progressistas portuguesas, mas João hesitava, temendo repetir o ciclo de rejeição. "E se nossa família nos odiar como a minha me odiou?", perguntava. Miguel, paciente, argumentava que o amor superava o medo. Uma briga intensa os separou por dias. João ficou em um hotel, refletindo sobre suas escolhas. Ele percebeu que sua raiva contra a família o impedia de viver plenamente. Ao retornar, eles se reconciliaram, decidindo casar em uma cerimônia simples, apenas com amigos. O casamento, em uma capela laica de Lisboa, foi um marco de liberdade para João. Mas a notícia vazou para a família através de Ana, que viu fotos nas redes sociais. Manuel explodiu, chamando-o de abominação. Pedro, invejoso do sucesso de João, começou a sabotar sutilmente os negócios familiares para forçar uma venda, talvez para o irmão rival. Ana descobriu os planos de Pedro e o confrontou, revelando uma traição interna. "Você está destruindo tudo por egoísmo", gritou ela. Pedro admitiu que sempre se sentiu inferior, e que a expulsão de João o aliviara temporariamente. Essa confissão abalou a família, forçando Manuel a questionar sua rigidez. João, alheio às intrigas, expandia sua empresa para exportações, ganhando prémios internacionais. Ele contratou um advogado para investigar direitos hereditários, descobrindo que Manuel havia alterado o testamento para excluí-lo completamente. Isso reacendeu sua determinação. Em uma viagem ao Douro, ele visitou vinhedos antigos da família, sentindo nostalgia misturada à dor. Lá, encontrou um antigo empregado que revelou segredos. Manuel havia tido um irmão gay, expulso décadas antes, que morreu sozinho. "Seu pai carrega isso como uma cruz", disse o homem. João sentiu pena pela primeira vez, vendo o ciclo de preconceito. Miguel o encorajava a perdoar, mas João planejava uma oferta de compra para as lojas familiares em declínio. "Não é vingança, é salvação", justificava. A tensão culminava em uma reunião de emergência na família. Maria piorava, e os médicos diziam que o stress acelerava sua condição. Ana implorava a Pedro para parar a sabotagem, mas ele via nisso uma chance de independência. Manuel, confrontado por Ana sobre o tio gay, negava: ele escolheu o pecado. Mas no fundo, dúvidas o corroíam. João recebia uma ligação de Ana: "Mãe está morrendo. Venha, por favor." Ele hesitava, mas Miguel insistia: "Enfrente isso." Ao chegar em Porto, a recepção foi fria. Manuel o ignorou, Pedro o provocou, mas Maria, fraca na cama, estendeu a mão: "Meu filho." João chorou, contando sobre sua vida, seu amor por Miguel. Maria confessou que sempre soube, mas o medo a silenciara.
Essa revelação abalou Manuel, que ouvia da porta. Pela primeira vez, ele viu o filho não como ameaça, mas como vítima de sua própria rigidez. A noite se transformava em confissões. Pedro admitia sua inveja e dúvidas pessoais, revelando que havia explorado relacionamentos com homens em segredo. Ana, aliviada, apoiava os irmãos. Manuel, quebrado, pedia perdão a João: eu te perdi por ignorância. Mas João, magoado, não perdoava facilmente, palavras não apagam anos de dor. Ele oferecia ajuda financeira para salvar os negócios, mas em troca de reconhecimento público de seu casamento e identidade. Manuel hesitava, temendo o escândalo social em Porto. O conflito escalava. Pedro, sentindo-se exposto, traía a família ao vazar informações para concorrentes, acelerando o colapso. João descobria e confrontava o irmão: você me inveja tanto assim? Pedro, em lágrimas, admitia que sua vida era uma fachada. Eles brigavam fisicamente, mas Miguel intervém, acalmando. Essa crise força uma decisão. João assume temporariamente os negócios, implementando suas ideias modernas. Manuel, relutante, aceita, vendo o filho prosperar onde ele falhara. Com João no comando interino, as lojas familiares renasciam. Ele introduzia vinhos orgânicos e marketing digital, atraindo turistas e exportações. Mas o preço era alto, ele sacrificava tempo com Miguel, que se sentia negligenciado. Você está se tornando como seu pai, advertia Miguel. João negava, mas internamente lutava contra o poder que o corrompia. Pedro, humilhado pela traição exposta, saía de casa, vivendo em um apartamento alugado, explorando sua identidade em bares gays de Porto. Ana o apoiava em segredo, questionando seu próprio casamento conformista. Manuel, assistindo à transformação, confrontava seu passado. Ele visitava o túmulo do irmão expulso, chorando pela primeira vez em anos. Ele repetiu o erro, murmurava. Maria, melhorando com o estresse aliviado, incentivava o marido a mudar. Em uma missa, Manuel ouvia um sermão sobre perdão e amor incondicional, abalando suas crenças. Ele decide convidar João e Miguel para um jantar familiar, um gesto simbólico. João aceita, mas com reservas: não espere milagres. O jantar é tenso. Miguel, charmoso, tenta quebrar o gelo com histórias de literatura portuguesa, mas Manuel o interroga sobre escolhas. João defende: amor não é escolha, é quem somos. Pedro chega atrasado, trazendo um namorado surpresa, um jovem artista chamado Tiago. A revelação choca todos: 2 filhos gays. Manuel explode inicialmente, mas Maria o acalma: basta de dor. Ana, solidária, abraça os irmãos. A noite termina em lágrimas e promessas de mudança, mas João sente que é superficial. Dias depois, Pedro trai novamente, vendendo segredos comerciais a um concorrente para financiar sua nova vida. João descobre e o confronta em um bar: você me odeia tanto. Pedro confessa: eu te invejo por ser livre primeiro. Eles se reconciliam parcialmente, Pedro prometendo parar. Mas o dano está feito, os negócios enfrentam uma crise legal. João sacrifica sua própria empresa para salvar a familiar, fundindo-as. Miguel, furioso, questiona: vale a pena destruir nosso futuro por eles? João responde: é o preço da família. A pressão social atinge o pico quando vizinhos e clientes conservadores boicotam as lojas ao saberem da família gay. Manuel, pela primeira vez, defende publicamente os filhos em uma entrevista local: eu errei, mas o amor vence o preconceito. Isso divide a comunidade, alguns apoiam, outros atacam. João recebe ameaças anônimas, revivendo o trauma da expulsão. Miguel o protege, mas o relacionamento deles estremece com o estresse. Em uma discussão acalorada, Miguel diz: escolha, nós ou eles. João, dividido, opta por um tempo. Sozinho, João reflete sobre as escolhas morais. Ele visita um terapeuta, explorando como o preconceito societal moldou sua vida. A sociedade nos força a pagar por sermos nós mesmos, diz o terapeuta. Inspirado, João organiza um evento de conscientização LGBT em Porto, convidando a família. Manuel hesita, mas Maria o convence. Pedro participa com Tiago, encontrando aceitação. O evento é um sucesso, mas atrai protestos de grupos conservadores, escalando em confrontos verbais. João fala no palco: nós não escolhemos ser gays, mas escolhemos não nos esconder. Miguel retorna, vendo o crescimento de João. Eles se reconciliam, planejando uma vida juntos longe dos negócios. Mas Manuel adoece subitamente, um infarto causado pelo estresse. No hospital, ele confessa a João: você me ensinou a ser melhor. João perdoa, mas questiona se é genuíno. Pedro, culpado por suas traições, oferece-se afastar, mas João o impede: somos família, com falhas.
Ana, a âncora, une todos. A recuperação de Manuel marca uma virada. Ele altera o testamento, incluindo todos igualmente, e apoia o casamento de Pedro com Tiago. Mas João sente o peso das decisões, ele perdeu anos de paz por isso. Em uma conversa com Miguel, ele admite: eu os fiz pagar, mas paguei mais. Miguel responde: agora, escolha a felicidade. João decide vender parte dos negócios para investir em causas LGBT, transformando dor em ativismo. Com os negócios estabilizados, João e Miguel planejam uma viagem para o Algarve, buscando paz. Mas o passado retorna quando um antigo amigo da família revela que Manuel havia financiado grupos anti-LGBT em segredo anos antes. João confronta o pai: você lutou contra pessoas como eu. Manuel admite, envergonhado: era ignorância. Essa revelação reabre feridas, fazendo João questionar o perdão. Pedro, defendendo o pai, argumenta que mudança leva tempo. Ana média, mas o conflito divide a família novamente. Miguel sugere que João se distancie, priorizando sua saúde mental. Você já pagou o suficiente, diz. João concorda, reduzindo envolvimento nos negócios. Pedro assume, provando-se capaz ao implementar ideias inclusivas. Mas uma traição final de Pedro surge: ele havia usado fundos familiares para pagar dívidas pessoais de sua vida dupla. Descoberto, Pedro foge, deixando a família em crise financeira. Manuel culpa a si mesmo: minha rigidez criou monstros. João, relutante, retorna para salvar tudo novamente. Ele vende sua consultoria original, sacrificando seu sonho independente. Miguel, solidário mas exausto, questiona o ciclo: quando isso acaba? João promete que é a última vez. No processo, ele descobre documentos mostrando que Manuel havia tentado contatá-lo anos antes, mas orgulho o impedira. Essa descoberta humaniza o pai, levando a uma conversa honesta: eu temi perder o respeito social mais que perder você. João responde: o respeito vem da verdade. A sociedade reage, com o escândalo de Pedro vazando, a família enfrenta julgamento público. Amigos viram as costas, mas aliados LGBT apoiam. João organiza uma campanha online, compartilhando sua história para inspirar outros. Milhares respondem, revelando traumas semelhantes. Isso fortalece João, mas o esgota. Miguel o leva para terapia conjunta, onde exploram mútua codependência. Nós nos salvamos mutuamente, concluem. Pedro retorna, arrependido, após uma overdose em uma festa, um grito por ajuda. A família o interna em reabilitação, confrontando vícios nascidos de repressão. Manuel visita diariamente, reconstruindo laços. Ana, sobrecarregada, confessa seu desejo de divórcio, inspirada pela coragem dos irmãos. Eu vivi pela aprovação alheia, diz. João a apoia, vendo paralelos. Com Pedro se recuperando, a família se une em uma terapia familiar. O terapeuta destaca padrões de preconceito e comunicação falha. Manuel chora ao admitir que seu irmão gay cometera suicídio após a expulsão, um segredo enterrado. Eu matei ele indiretamente, confessa. Essa revelação choca todos, forçando reflexão profunda. João percebe que sua vingança era desnecessária, a verdadeira mudança vem de empatia. Miguel e João adotam uma criança órfã, um menino chamado Luís, simbolizando novo começo. A família, hesitante no início, aceita, com Manuel se tornando avô amoroso. Mas tensões persistem, em festas familiares, comentários conservadores surgem. João confronta: aceitem ou percam-nos de novo. Pedro, limpo agora, casa com Tiago em uma cerimônia vibrante, convidando todos. Manuel oferecia uma bênção, um ato de redenção. João reflete sobre as perdas, anos de dor, relacionamentos tensionados, sacrifícios financeiros. Mas ganhos superam liberdade, amor, impacto social. Ele escreve um livro sobre sua jornada, tornando-se voz proeminente em direitos LGBT em Portugal. Miguel, orgulhoso, colabora nas edições. A família, transformada, apoia o lançamento. Anos passam, e a família se adapta. Manuel, aposentado, voluntaria em associações LGBT, espiando pecados passados. Maria, saudável, cozinha para netos, incluindo Luís. Ana, divorciada e feliz, inicia um relacionamento com uma mulher, completando o ciclo de aceitação. Pedro e Tiago adotam gêmeos, construindo uma família moderna. João e Miguel prosperam, sua empresa híbrida liderando o mercado sustentável. Mas sombras permanecem. Em um debate nacional sobre educação inclusiva, Manuel é atacado por conservadores por seu passado. João o defende publicamente: mudança é possível. Isso nem eles, mas expõe vulnerabilidades. Miguel enfrenta discriminação na universidade,
questionando se Portugal é realmente progressista. João o apoia, mas internamente luta com cinismo. Uma crise final surge quando Luís, agora adolescente, revela ser gay. A família, testada, reage com amor unânime. Manuel o abraça: "Você é perfeito como é." João chora, vendo o ciclo quebrado. Mas Luís questiona: "Por que vocês sofreram tanto?" João explica as batalhas, inspirando o menino a advogar por direitos. No final, João reflete em uma praia do Algarve com Miguel: "Nós pagamos caro, mas valeu." Miguel concorda: o amor sempre vence. A família se reúne para um aniversário, celebrando unidade. Mas João sabe que a sociedade ainda julga. Foi certo João forçar sua família a pagar pelo preconceito, ou o perdão sem custo teria sido mais nobre?